Mateus capítulo 5, nós vamos ler de 1 até o 6, porque, aliás, vamos ler todo, até o 12. Esse texto é lindo, merece ser lido na igreja. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Paizinho santo, Paizinho glorioso, eu tenho certeza, meu Deus, que de muitas e preciosas maneiras o Senhor já falou conosco nessa noite. E agora te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue falando agora mais uma vez através da tua palavra. E daqui a pouquinho, Senhor, também completando essa obra através da celebração do sacramento da ceia. Espírito Santo de Deus, fala conosco, por favor, Senhor. Tantas vidas estão aqui hoje, vidas que estão nos seus lares, assistindo a transmissão, cultuando em seus lares. Fala conosco agora, Senhor, por favor. Edifica, abençoa e dirige as nossas vidas, meu Deus. É assim que oramos. É assim que nós nos entregamos na tua presença, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e amadas. Podem sentar-se. Amém, fiquem à vontade. Existe alguma maneira certa de viver? Será que existe um manual, um gabarito, que nos diga assim: para viver uma vida verdadeira, você precisa fazer isso, fazer aquilo, agir dessa forma ou agir daquela outra maneira? Será, meu irmão e minha irmã, que existe um tipo melhor de vida? Sim, a minha vida é melhor do que a do fulano, a do ciclano é melhor do que a da ciclana. Será que existe uma forma correta de viver? Será que existe, meu irmão e minha irmã, uma possibilidade de que eu e você, seres humanos comuns, normais, sejam genuinamente felizes? Será que existe uma fórmula da felicidade? Alguém talvez pode pensar assim: pastor, para ser feliz, a gente tem que ter muito dinheiro. Ok, é uma forma de pensar. Mas há muitas pessoas que têm a conta abarrotada de muitos zerinhos e são extremamente infelizes. Talvez alguém possa dizer assim, né, as pessoas mais idosas: felizes são os jovens. Mas quantos jovens, meus amados e amadas, estão perdendo a sua vida por muitas razões, como uma depressão, síndrome do pânico. E não é pequena a quantidade, né, as estatísticas mostram isso, que não é pequena a quantidade de jovens que cometem suicídio nos nossos dias. O jovem talvez olhe para as pessoas mais velhas e aquele senso, né, do jovem, e dizer assim: não, feliz é quem pode fazer o que quiser na vida. Pergunta se não tem que trabalhar muito, se não tem que dedicar, se não tem que se esforçar todo dia, porque, meus amados e amadas, nada nessa vida, o que caía do céu era o maná. Mas quando o povo de Deus entrou na terra prometida, Deus nunca mais mandou pão do céu. Nunca mais caiu pão do céu. As pessoas precisam dedicar-se ao trabalho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma fórmula da felicidade? Felicidade é o casal que está ali, né, na expectativa de nascer o seu primeiro filho.
preparem-se para muitas noites de insônia. Ou não, né? Eu quero profetizar que o Henrique vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Mas e se ele tiver aquelas coliquinhas na madrugada? E tem que arrumar funchicória, esquentar a fraldinha no funchicória, alguém lembra disso ainda? Adianta nada, é só paliativo, mas a gente faz porque não aguenta mais o choro, né? Aí esquenta a fraldinha quente, põe na barriga. Se tiver que fazer isso, a felicidade vai acabar, porque o Henrique vai chorar, e vai chorar, toda criança chora, tem jeito. A felicidade, Marcinha, vai acabar quando a Maria Júlia entrar, acho que ela vai casar aqui na igreja, né? Ou em algum salão bem chique, né? E aí ela entra lá toda de noivona. Ela é um pouquinho menor, né, Maju? A felicidade vai acabar porque a filha saiu de casa, ou será que vai ser alegria porque ela já está indo? Qual é a fórmula da felicidade? Quando eu olho para esse texto, e enfim, esse texto é poderoso e gracioso demais. Jesus, ele está aqui, se você depois olhar com atenção, ler de novo na sua casa, Jesus está dando para cada um de nós um ensino poderoso sobre o que é a verdadeira felicidade. Jesus, ele está no monte. O Sermão do Monte é a obra-prima das mensagens de Jesus. É o ensino mais precioso, é o ensino mais longo, é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, todo esse grande conjunto do Sermão do Monte. E lembra, o Jesus que se assenta com os discípulos, o Jesus que agrega a multidão. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, o que me atrai nesse texto, o que eu gosto desse texto, entre muitas coisas, é o fato de que quem está ensinando é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que, como nós vimos domingo passado, chama os seus discípulos de amigos, chama os seus discípulos para estarem perto dele, e perto dele ele começa então a ensinar o que é o valor da vida e qual, de alguma forma, o segredo ou a fórmula da felicidade. Meu irmão e minha irmã, é um ensino do Jesus, é um ensino do Cristo, o Salvador, que é o próprio Deus. Então as bem-aventuranças não é a realidade de um filósofo grego, não é a realidade da sabedoria judaica, não é a realidade da ginga e do jeitinho brasileiro, não. É Deus sendo revelado, ou é Deus revelando de forma plena uma direção para a minha vida e para a sua vida no que diz respeito à felicidade. E uma felicidade, meu irmão e minha irmã, que se revela não num documento. Jesus não entrega aqui um documento e diz assim, olha aqui as 10 regras para a felicidade. Não, não é um documento, não é uma lei, mas é um ensino gracioso em que ele fala que o reino de Deus não se revela em visível aparência, porque o reino de Deus fala de atitude de fé, atitude de amor, atitude de resiliência, que é não desistir diante das realidades da vida, a atitude de entender as fragilidades, porque o texto fala que de pessoas que têm fome, de pessoas que são perseguidas, de pessoas que são humildes. Então, são pessoas que reconhecem as suas limitações e as suas fragilidades. O segredo da felicidade não é ser um super-homem ou uma super-mulher. O segredo da felicidade, de acordo com Jesus nesse texto, é ser apenas e tão somente um homem e uma mulher simples que vive uma vida de acordo com os princípios e a pauta do reino através do Evangelho de Cristo. E esse texto é tão maravilhoso, depois eu quero, em outra ocasião, fazer um estudo. Eu comecei a pensar isso hoje, mas estava muito tarde, já era quase 5 horas, não deu tempo de eu nem desenvolver isso. Mas eu comecei a olhar esse texto aqui e me lembrei lá de Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito. Dá para fazer um estudo ligando as bem-aventuranças de Jesus com o fruto do Espírito Santo, para a gente perceber, gente, que a felicidade está aqui, ó, no meu e no seu coração. Que felicidade não é recompensa. Felicidade é virtude. Felicidade não é possuir alguma coisa, mas felicidade é ser, construir uma vida, uma história, uma realidade.
Na língua grega, eu ainda sei ler bastante coisa em grego, graças a Deus. O hebraico eu estou bem esquecido, mas no grego eu ainda leio. Na língua grega, Jesus usa uma palavrinha lá na língua grega que é bem-aventurado. Em grego se diz makarioi. Você pode olhar para essa pessoa só para brincar agora e falar assim: olha, você é um makarioi. Está xingando não, pode ficar tranquilo, você está abençoando. Makarioi significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Só que essa palavrinha de Jesus, sabe? Já viu aquela pessoa que senta e fica assim: a felicidade vai me alcançar. E aí ela fica esperando a felicidade chegar. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você esperar que as coisas boas aconteçam com você, esperar que as coisas, enfim, que tudo se resolva, enquanto você fica passivo, quieto e sem reação. Essa palavra makarioi significa, no grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento, significa feliz é o homem, feliz é a mulher que não fica paralisado diante da vida. Feliz é o homem que, mesmo sendo pobre, ele continua lutando porque ele sabe que em algum momento será farto. Jesus não está dizendo, seja feliz com a sua pobreza, mas Ele está dizendo, movimente-se, agite, faça alguma coisa, atue, receba de mim, receba da minha graça, mas não fique parado na sua miséria, não fique parado na sua fragilidade. Eu posso mudar a sua vida enquanto você caminha. Makarioi significa aquele que anda em busca da felicidade, aquele que vai ao alcance e ao encontro da felicidade. Meu irmão e minha irmã, se existe uma coisa que esse mundo precisa hoje, é de pessoas que tenham iniciativa e que tenham também um senso de terminar tudo que começa na vida. Gente que começa as coisas, ou seja, que não para, mas gente que não para enquanto não termina. Tem muita gente começando muitas coisas ao longo da vida, mas a maioria das pessoas não conclui os seus projetos, porque acha que tudo é muito fácil. E, gente, não é fácil. Você sabe disso. Não é fácil acordar todo dia. Gente, eu estou agora, me deu calor aqui. Vocês abrem a janela, ligam os ventiladores aí. Amém? Gente, a gente precisa ter essa clareza que, sabe, nós precisamos, diante de Deus, com a palavra de Deus, com um caráter tratado, com a vida aprovada, a gente precisa ter atitudes que mudam esse mundo. A gente não pode ficar parado. A gente precisa agir. Lembra do cego? Ele fala assim, o cego não, né? O coxo, estudando as histórias. Jesus fala assim, ó, por que você ainda não foi curado? Ele fala assim, Jesus, é que de tempos em tempos o anjo vem e agita as águas, mas não tem ninguém para me colocar lá. Coitado, de verdade era muito difícil. Mas quantos anos mais ele ia passar? O Ministério da Misericórdia, é isso aí. Quantos anos mais ele ia passar ali, sentado, esperando alguém colocá-lo nas águas agitadas pelo anjo? Quantas vezes a gente passa a vida inteira dizendo assim, coitadinho de mim, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou perseguido, nada dá certo para mim. Jesus não está falando que você é coitadinho e nem coitadinho, Ele está dizendo assim, existe uma maneira de viver e você não pode ficar paralisado diante da vida. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher. E olha só, uma coisa interessantíssima. Lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que é comparado a uma árvore, que fica parada sem nenhuma reação diante da vida. Sim ou não? É comparado a uma árvore, não é assim? Bem-aventurado é o homem que é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cujas raízes estão profundas, e a raiz está em movimento, em crescimento. Meus amados, nós não podemos parar. Amém, queridos? Amém? Como é que está a sua vida hoje? Parada? Estática? Está vendo o mundo ao seu redor e
e assistindo tudo dar certo para os outros, e dizer assim, nada dá certo para mim, nada é bom para mim, só o Paulo, só o Reinaldo, só o Guilherme, sim, podia citar o nome de vários. Será que a gente fica só observando a vida? Que nem a fórmula do Zeca Pagodinho lá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas vai levar para onde? Para onde vai essa vida, gente? Como ser feliz? Amém? Como ser feliz? Vou trabalhar isso aqui rapidinho para a gente orar. Como ser feliz? Esse negócio de felicidade é um trem tão esquisito, de verdade. É um negócio tão estranho, que se vocês lerem na filosofia, vocês vão ver alguns filósofos dizendo assim, a felicidade ela tem que ser uma procura constante. E tem outro filósofo que fala assim, felicidade nunca foi perdida para ser achada. Olha que trem danado. Tem um filósofo, o Gabriel vai projetar para nós, um filósofo grego chamado Epicuro. Ele diz assim, só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Agora está desse lado. Você consegue não se preocupar com nada? Você consegue? Sim ou não? Não há nenhuma preocupação em seu coração. Fala a verdade. Pela fé a gente fala assim, não, estou inabalável. Mas aí esse sujeito que fala assim, estou inabalável, na primeira luta, fala assim, eu estou tão fraco que eu não estou nem conseguindo orar. Tem jeito, vamos ser sinceros assim, de não ter nenhuma preocupação. Amanhã eu estou preocupado, meus meninos vão para a escola. Mas e se o Gu cair de bicicleta? De novo. Desculpa aí. E se ele cair de novo, né, no caminho de bicicleta para a escola? Como é que faz? Eu estou preocupado com a chuva, porque lá em casa não pode chover que alaga a casa. Então eu vou dizer, meu Deus, a chuva é sempre bem-vinda, mas Senhor, tira aquela nuvem de cima da minha casa. Só ao redor. Tem jeito de a gente não preocupar? Claro que a gente preocupa com coisas simples, mas também com coisas mais difíceis. Não, Senhor, estou com problema de saúde, eu confio que o Senhor é meu Senhor, que Tu és a minha cura, mas a gente fica às vezes aflito, angustiado. Então, de acordo com esse filósofo grego aí, você nunca vai ser feliz. Quer ver outra frase? O Confúcio. Confúcio, pelo nome, você já fala assim, boa coisa não vem, né? Vamos lá. Ele diz assim, a melhor maneira de ser feliz é contribuir com a felicidade dos outros. Tá, bonito, né? Mas eu estou cheio de tristeza, de angústia, de raiva, de, sei lá, fala uma coisa aí com seu coração, que o coração de alguém fica, né? Angustiado, nervoso, aflito, enfim, o que mais aí? Ansioso. Angustiado. E aí eu tenho que contribuir com a felicidade do outro. Ninguém pode dar, gente, o que não tem. Então, essa frase do Confúcio também, ela não serve. Porque como é que eu vou contribuir com a felicidade dos outros se às vezes eu não estou feliz? Ou quando alguém compra, sei lá, fala um carro novo, né? Aí chega no carrão e fala assim, olha, tá aqui, olha meu carro novo. Aí você olha e fala assim, eu sempre quis ter um carro assim. Gente. Então, é difícil essa vida, não é? Fala a verdade. Oh, meu Deus, ajuda nós. Seu Alcídio, ajuda nós, seu Alcídio. É o seu Alcídio que sempre fala isso. Sabe, amados? Então, vamos pensar, então, de que forma a gente pode ser feliz. Atos 17, 27. Deixa aberto aí, depois eu vou voltar ainda para encerrar. Mas abra sua Bíblia bem rapidinho, por favor. Em Atos 17, versículo 7. Versículo 27, perdão. Paulo está pregando aos gregos, no Areópago de Atenas. O Areópago era o lugar onde os gregos gostavam de discutir a política da polis, né, da cidade. Onde os homens discutiam, as mulheres não eram tão bem-vindas lá, mas onde os cidadãos discutiam sobre a política, sobre a vida da cidade. E o apóstolo Paulo, então, vê toda aquela realidade quando ele chega ali
E ele fala então a pregação ao Deus desconhecido. Paulo foi muito inteligente, sábio. E aí no versículo de Atos 17, 27, Paulo diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando com a mão, procurando, né? Ele está falando assim, as pessoas estão procurando Deus em muitas fontes, não é? As pessoas procuram Deus pegando dinheiro, as pessoas procuram Deus encostando em outra pessoa, procuram Deus num objeto hoje, falando para nós, num objeto de tecnologia, né? Num celular, num telefone, num iPad, enfim, em coisas materiais, na chave de um carro novo. Então, lá na época de Atos, lá 2000 anos atrás, Paulo fala assim, as pessoas estão procurando Deus, ou estão procurando a felicidade, tateando em muitos lugares para que o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. A gente está procurando a felicidade em muitas coisas, mas, meus irmãos e minhas irmãs, buscar tateando, enfim, buscar em muitas fontes, é o que Paulo fala aos Efésios 2,12, ele diz assim, os homens estão sem Deus e distantes uns dos outros. Buscar a Deus buscar a felicidade na sua própria força, é igual o jovem rico, não é? Que diz lá em Lucas 15, 32, ele que tinha se perdido foi achado, mas gente, vamos falar a verdade, precisava do jovem rico, não, do filho pródigo, precisava do filho pródigo sair da casa do pai, onde ele tinha tudo do bom e do melhor, precisava ele ser perdido para depois ser reencontrado, precisa a gente sair da igreja para provar o mundo, para depois dizer assim, eu agora passei por uma experiência de conversão, quem está limpo não precisa ficar sujo, meus irmãos e minhas irmãs, a felicidade não está nas realidades dessa vida e desse mundo, enquanto a gente estiver tateando, procurando a felicidade nessas fontes, não, nós nunca vamos encontrá-lo. Já pensou se existisse um remedinho da felicidade? Uma pílula da felicidade? Será que você compraria essa pílula? Esse remedinho? Será que a gente teria coragem de gerar artificialmente a felicidade? Existe um filme chamado Sem Limites, ele é de 2011, tem um ator chamado Bradley Cooper, ele é o personagem principal do filme, e nesse filme ele é um escritor que está passando pela pior fase da vida dele, desempregado, a namorada tinha abandonado, e aí ele entra num negócio lá e descobre que uma pessoa tinha feito vou resumir um pouco a história, tinha feito uma droga que liberava a capacidade de usar a totalidade da sua capacidade cerebral. Durante algum tempo, ele começa a escrever, ele começa a publicar, ele arruma emprego numa empresa multimilionária, assim, que trabalha nessa questão das negociações lá em Wall Street, né, que é o lugar das grandes negociações, né, da Bolsa de Nova York. Mas, de repente, tudo que aquele homem conseguiu vai se perdendo gradativamente, porque a felicidade ou a realidade de uma vida não se conquista num remédio, numa pílula, mas na construção da nossa vida de forma diária. Uma felicidade verdadeira ou uma verdadeira felicidade tem como fundamento a alegria que nasce da verdade. E a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que Jesus tem a última palavra. Você e eu podemos tatear, né? Buscar em muitos lugares, mas a palavra final sobre a felicidade vem de Jesus. Os gregos têm a sua confusão. Os sábios, eu poderia citar aqui várias e várias outras formas, ou vários pensamentos a respeito da felicidade. Mas a verdadeira felicidade vem de Jesus. O Jesus que se assenta, o Jesus que nos chama para perto dele, o Jesus que olha no meu olho e no seu e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem e vos injuriarem a respeito de todas as coisas. Sim, sim, vocês serão felizes. Vocês serão bem-aventurados. Não porque estão sofrendo, mas porque as dificuldades da vida não paralisaram o seu senso de continuar vivendo. Meu irmão e minha irmã, não desista da vida.
Jesus está dizendo assim: quem quer ser feliz não pode desistir da sua vida. Não é o pobre que é bem-aventurado, feliz na sua pobreza, na sua miséria, mas é o pobre, que diz aqui o versículo, que não para. Vou dizer uma coisa para você, gente: se existe uma pessoa que já viveu pobreza e miséria entre muitos milhares de milhões de pessoas nesse mundo, sou eu. Não tinha, sabe, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha contentamento. Quando eu comecei a namorar com a Ju, não tinha condição de levar ela para comer um lanche. Não tinha condição de levar ela para comer um lanche. Teve vezes que a gente foi, eu e ela, pegando dinheiro emprestado, contando moeda, e ainda faltou. Sabe, não tinha roupa, usava roupa. Ela tinha roupa, mas usava uma roupa o ano inteiro. Sapato só trocava quando rasgava. Sabe, gente, uma coisa que eu sempre tive no meu coração é assim: essas coisas não vão me paralisar. Eu sei que tem duas coisas que vão mudar a minha vida. A primeira é Jesus. E a segunda é estudar. A segunda é não parar. Teve época que eu não tinha dinheiro, eu consegui, depois de estudar muito, passar num vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Tinha época que eu não tinha dinheiro para me alimentar. E olha que naquela época o bandejão da universidade custava R$1. Eu não tinha R$1 para comprar. Eu nunca vi aquilo, comer arroz, feijão e tomar leite. Era assim os bandejões lá da universidade. Tinha época que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem de um ônibus. Eu falava: eu vou para a faculdade, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu ia a pé. Se algum dia vocês forem comigo lá em Uberlândia, eu morava no bairro Jaraguá, e a universidade, o campus que eu estudava, fica no bairro Santa Mônica. Dá mais ou menos 12, dependendo do caminho, 15 quilômetros. Eu ia a pé, mas eu não perdi a aula. Eu não perdi a aula. Sabe, meus irmãos, eu não tenho nada ainda hoje, mas tudo que eu preciso para viver, o Senhor tem me dado. Bem-aventurado é o pobre, não porque continua pobre, mas é porque luta todo dia para mudar a sua história. Bem-aventurado, disse Jesus, meu irmão e minha irmã, é o faminto, não porque passa fome, mas é o faminto que não para e busca a sua dessedentar a sua sede, saciar a sua fome na justiça de Deus. Bem-aventurado é o manso, não porque o manso é aquele bonachão, bobão, que todo mundo faz o que quer, e nós vimos no devocional de ontem que mansidão não é fraqueza. Quem leu pelo menos, né? Viu lá que mansidão não é sinônimo de fraqueza. Mansidão é, ao longo da amargura que eu enfrento na minha vida, eu transformo pela fé a maldição em bênção. Isso está na Bíblia. Gênesis capítulo 50, versículo 20. O meu Deus transformou a maldição em bênção. Feliz, de acordo com Jesus aqui, o segredo da felicidade não é a pessoa que tem um coração cheio de sonhos, mas feliz é quem tem um coração limpo. A última palavra sobre a felicidade é de Jesus, e Jesus ele traz a felicidade do jeito dele. Ele é o bom pastor. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é vida triste. Sim ou não? Vida em abundância é vida com felicidade, com alegria. Ele nos leva às águas tranquilas. No Salmo 128, o salmista diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda de acordo com a sua lei. Isaías 1:19, o profeta disse assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Promessas de um Deus que tem a fórmula, a direção da felicidade para a minha vida e para a sua vida. Promessas de um Deus que nos chama a construir a felicidade enquanto nós construímos a nossa vida. No Salmo 18, versículo 30, o texto diz assim: o caminho do Senhor é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, e não há erro no caminho de Deus, amém, queridos? No Salmo 19, versículo 7, versículo 8, diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. E lá no versículo, vamos abrir aqui para não falar errado. No Salmo 19, se você quiser abrir aí para me acompanhar, eu citei o versículo 7 e o versículo 8, e lá no versículo 11 diz assim: a grande recompensa em guardar os seus mandamentos.
Existe uma forma certa de viver? Existe. Existe uma felicidade verdadeira? Sim, existe. E essa felicidade está em Jesus. O Jesus que nos chama a andar com Ele. O Jesus que nos chama a estar com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar para a gente ter um tempo de oração. E eu quero declarar que rios de águas vivas fluirão na sua vida. Amém? Eu quero declarar que nessa busca por vida, por felicidade, por paz, enfim, por uma alma completa, por uma alma leve. Felicidade não é conquista, mas é virtude, é caráter. Felicidade, meu irmão e minha irmã, não é o estado de possuir alguma coisa, mas de verdade, felicidade é uma escolha. É uma escolha que você deve fazer todos os dias. Escolha ser feliz ao lado do teu marido ou da tua esposa. Aquela história que a grama do vizinho é mais verde é mentira, é engano. Escolha ser feliz ao lado do teu marido e da tua esposa. Filhos, escolham serem felizes ao lado dos seus pais. Pais, escolham a felicidade ao lado dos seus filhos. Igreja, sejamos felizes uns ao lado dos outros. Vamos sentar perto de Jesus. Vamos nos aproximar dele e permitamos, todos nós, que o nosso coração seja tomado pela graça de um Deus que tem o melhor para as nossas vidas todos os dias. Amém? Quem aqui quer ser feliz? Eu quero. Amém? Eu quero. Vamos orar por isso? Amém? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Vamos orar então. Aleluia.